Bom dia, bora dar início a mais uma narrativa. Vamos fazer o fechamento do mercado nessa semana. Como a gente pode ver, o Estreito de Hormuz ele foi reaberto, mas a ONU está querendo interromper a escolta de navios. Mesmo assim, os níveis de preço do petróleo eles já caíram bastante, voltando praticamente ao nível pré-guerra. E uma coisa relevante também que a gente vinha acompanhando o peso que a geopolítica estava tendo é, no direcionamento dos preços. Só que agora, mesmo com o fim da guerra, entre aspas, a gente pode ver que o mercado de renda variável está sofrendo liquidações. A gente teve resultados da Micron, que é uma das principais empresas do Nasdaq, e ela teve resultados muito bons no relatório e no guidance, que é o direcionamento futuro. E no dia da divulgação dos dados, que foi na quarta-feira, o mercado teve uma reação muito boa, mas logo no dia seguinte já voltou a ter uma liquidação porque, como a gente sabe, o prêmio geopolítico em cima do petróleo ele pode ter reduzido o mercado, apesar do ambiente otimista que era para o mercado estar entrando, renda variável está sofrendo liquidação e muito pelo peso que a política monetária dos Estados Unidos vai começar a ter dentro desse ambiente que se construiu, porque apesar do final da guerra agora, os Estados Unidos e não só os Estados Unidos, mas o mundo vai ter que lidar com um ambiente de inflação e política monetária mais restritiva. E como a gente sabe, a política monetária restritiva ela tende a pressionar renda variável por vários fatores. Um deles é os múltiplos das empresas, redução no lucro e aumento do custo do financiamento dessas empresas. Essa semana a gente teve dados dos PMIs, tanto da Europa como dos Estados Unidos aqui. Os Estados Unidos, a gente pode ver que os dados dos PMIs, tanto no setor de serviços quanto no setor industrial, eles mostram uma expansão da economia. É, não só uma economia resiliente, mas como está em expansão. Os dados dos PMIs industrial aqui, eles estão bem expressivos. 55,7 é algo bem relevante. E o setor de serviços ele já está mostrando uma melhora ainda e uma expansão. É, Na quinta-feira, ontem, a gente teve divulgação dos dados do PCE, que é o indicador da inflação preferido do Fed, porque ele mostra o impacto direto nos consumidores, como está a cesta de consumo. E a gente pode ver que dentro do período anual, o núcleo, que ele exclui itens voláteis como energia, a gente pode ver que teve um leve aumento, só que a questão aqui não é nem só o aumento, mas o nível em que está bem acima da meta da inflação dos Estados Unidos, 3,4% é algo bem relevante. E o núcleo mensal aqui ele veio em linha, então a inflação ainda segue persistente. O PIB dos Estados Unidos ele teve um crescimento bem relevante, 2,1%, e teve uma melhora no período. E a gente pode ver também um reflexo disso são os dados do setor industrial, dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, que ultimamente vem apresentando um aquecimento na economia. A gente pode ver também que os pedidos iniciais por seguro-desemprego, os últimos dados, eles vinham subindo e agora já voltaram a cair.
Os últimos 2, 3 dados já mostraram uma redução, apesar de estar sempre na faixa entre 180 e 230K, que é uma faixa bem, mostra um mercado resiliente. Isso já voltou a cair, o que mostra ainda, reforça mais a narrativa de um mercado de trabalho em expansão. A gente pode ver também que os índices de preço do PCE, sem ser o núcleo, o headline, ele veio com um aumento bem significativo aqui e ainda mostra uma inflação bem persistente. O impacto da guerra, ele foi bem significativo, e como a gente já viu também na CME, a precificação da taxa de juros futura é um, é um aumento das taxas de juros, bem provavelmente. Nessa próxima reunião ainda tá, a maior precificação tá por uma inalteração dos juros, mas a gente pode ver que nas próximas reuniões a maior probabilidade é de um aumento nessas taxas, em pelo menos 0,25 basis points. Então, é, agora a gente vai para o gráfico para tentar entender quais os impactos disso. Como a gente já viu, o petróleo, ele caiu, praticamente perdeu todo o prêmio geopolítico que foi construído ao longo da guerra. Ele praticamente voltou a patamares pré-guerra. Então a gente pode ver como que a expectativa do mercado, ela movimentou mais do que a realidade, porque antes de chegar a um acordo definitivamente, antes de ter a reabertura do Estreito de Hormuz, o petróleo já estava praticamente nesses $70. E agora que isso está se tornando uma realidade, é, essa variação de preço já nem é tão relevante. E apesar do ambiente otimista, ainda assim a gente pode ver que renda variável está sendo bem pressionada. Ontem, no dia de ontem, o mercado ele sofreu pressão, e a gente pode ver que só a Micron aqui praticamente teve um movimento bem expressivo de alta, e muito relacionado aos resultados que ela apresentou na quarta-feira. Agora no pré-market o mercado já está em queda. É, Agora vamos ver as possibilidades para o dólar. Aqui no macro timing, o dólar ele tá dentro desse canal. E hoje a gente pode ver que os títulos eles já estão caindo. Então pode ser um movimento corretivo para dar continuidade a esse movimento de alta. A gente tem essas regiões de pullback aqui que estão bem interessantes. Então no dia de hoje, o dólar pode continuar essa queda para buscar níveis de demanda mais baratos para dar continuidade a esse movimento de alta. Porque, como a gente sabe, a expectativa de juros futuros mais altos tendem a fortalecer o dólar e atrair capital, a rotação de capital para os juros. E como a gente está tendo essa correção nos juros, a gente pode ver que os metais já estão se recuperando desses últimos dias de queda. Então a probabilidade é que o dólar siga essa queda no dia de hoje para buscar níveis de demanda. E aqui é uma boa região de compra porque é um nível de pullback e tem essa liquidez para ser consumida. Então, dentro desses níveis aqui é um nível bem interessante para comprar com realinhamento de fluxo, ou caso o preço venha a preencher essa ineficiência aqui dentro desse range de M15. Aqui já é um nível abaixo dos 50%, então é bem interessante. E caso ele venha abaixo dos 50%,
com realinhamento do fluxo, qualquer nível abaixo dos 50% se torna bem interessante. E a gente pode ver também que o preço já está começando a estruturar um canal de baixa, que é um movimento corretivo, então fica bem mais interessante. Essa compra já fica bem mais interessante porque o preço está mostrando desaceleração. Se a gente está com expectativa de queda pro dólar, a gente está com expectativa de alta para as emergentes. Assim como o dólar, o euro USD ele tem esse nível de pullback aqui, que é uma oferta. Existem esses níveis mais aqui em cima, mas a grande probabilidade é do preço dar continuidade a esse movimento de alta, buscando esses níveis aqui para dar continuidade a um movimento de queda posteriormente, porque, como a gente sabe, se no futuro o dólar tende a ganhar força, as emergentes tendem a seguir em queda, tendem a seguir pressionadas por causa do dólar, e a gente tem toda essa liquidez aqui para ser consumida, ainda mais que o preço ele veio estruturando um canal aqui. E a gente pode ver que o euro já fez um pullback nesse canal e tende a dar continuidade a esse movimento de alta, consumir essa liquidez para então continuar expandindo esse movimento de baixa. Agora a gente vai para o Shao USD. Vamos dar uma olhada no Shao em H1. Em H1 o Shao já se encontra em uma região de demanda bem relevante, que foi daqui que saiu a expansão inicial para todo esse movimento de alta que teve. E agora se a gente consegue até puxar um canal mais macro aqui. Só que a probabilidade é do Shao continuar esse movimento de alta, se recuperando, é, muito em questão não só do petróleo, mas da correção dos títulos, porque o que mais entra em conflito com com capital que rotaciona pro ouro é os títulos, porque os títulos eles têm uma rentabilidade atrelada, enquanto o ouro não tem. O ouro depende da valorização dele para gerar lucros. Só que a gente sabe que ele já está numa região de demanda aqui. O preço já vem estruturando um movimento de alta, fazendo pullbacks, então pode dar continuidade a esse movimento de alta a partir daqui. Pode fazer um pullback direto aqui, dar continuidade, mas a gente tem essa ineficiência aqui que tá bem mais interessante. Se a gente puxar um range de M15 também já tá dentro da região dos 50%, mas a gente sabe que o ouro também quando ele tende a ganhar força, ele tende a não fazer movimentos corretivos muito profundos. Então pode ser que ele faça um pullback direto ou então expanda mais daqui, então venha fazer um pullback direto nesse nível aqui. Então a gente tem essas possibilidades para a continuidade desse movimento de alta. Agora vamos para os índices. O Nasdaq aqui, os índices a gente vem utilizando o modelo de Delta Hedge para entender os níveis de preço dos market makers.
E existem alguns componentes dentro desse modelo que a gente tem que entender para entender o comportamento do preço e o direcional do dia. É, dentro do contexto da narrativa que é construída dentro dos índices. Como a gente sabe, a política monetária dos Estados Unidos e a expectativa futura quanto a ela, principalmente para controle da inflação, tende a seguir pressionando os índices. E a gente teve uma saída bem grande de delta e gama de ontem para hoje. Então o mercado, ele, dentro desse contexto, ele tende a dar continuidade a esse movimento de queda e tende a ser uma queda acelerada. Devido os componentes de comportamento, a gente tem o gama negativo, que o gama mede a sensibilidade da mudança da variação do delta. Então, e o delta ele nos dá o direcionamento, que quanto mais aumenta o delta, mais o market maker ele tem que aumentar o hedge. Então a gente tem esses níveis de strike, só que como o delta está negativo, a gente tem a possibilidade de uma queda acelerada e a gente tem uma volatilidade implícita bem alta para o dia, então tende a ter um movimento mais explosivo. Os principais níveis de strike das put walls, o preço já está em cima deles. A gente tem um nível de call wall ali que o preço pode até buscar na abertura e rejeitar esse nível, e depois do rompimento desses níveis de put, acelerar o movimento fazendo pullbacks curtos até os próximos níveis. Aqui a gente só mostra alguns níveis, mas tem níveis até 27.100 com open interest bem alto nesses níveis. Então a gente pode ter uma liquidação maior para o dia de hoje. E o preço também ele pode romper esse fundo direto na abertura e dar continuidade à expansão com pullbacks rasos devido ao regime e à volatilidade implícita do movimento. Então, como a gente pode ver aqui, com base no fluxo e com base na expectativa futura quanto à macroeconomia, os índices eles podem seguir sofrendo liquidações até onde os investidores julgarem níveis mais baratos de preço para poder dar continuidade às compras, até porque como a gente sabe que o mercado tende a entrar num ambiente mais otimista agora com o final da guerra, os investidores eles vão querer alavancar posições em renda variável, mas nada melhor do que reprecificar os ativos antes de seguir comprando. A gente tem o S&P também. O S&P ele tá com uma volatilidade implícita bem mais baixa. Open Interest também no 0 DTE, que é o vencimento diário. E hoje, sexta-feira, é o vencimento semanal. A gente viu no Nasdaq que o Open Interest está bem mais alto, 9,4%. É algo bem relevante. E no S&P, o Open Interest está bem mais baixo. Só que a narrativa é a mesma. O gama segue negativo, então ele está nos dando um comportamento de aceleração. E o delta ele está negativo, que está nos dando um direcional de baixa também. E a distorção aqui no S&P ela está relativamente bem mais baixa do que no Nasdaq. Então a distorção ela tá nos mostrando que o mercado ele tá mais interessado, ele tá pagando mais caro por puts do que por calls, então é,
O movimento de baixo do S&P ele tende a ser bem menos expressivo do que o do Nasdaq. A gente pode ver que os níveis também já estão bem mais próximos do preço, só que ele tende a ter uma baixa acelerada também devido aos componentes de comportamento. Vamos ver como que o mercado vai performar a partir da abertura. Esses dados eles podem mudar e caso o delta siga aumentando de forma negativa, o mercado tende a acelerar ainda mais essa queda. E caso o delta também siga aumentando de forma negativa, o mercado tende a acelerar cada vez mais essa baixa e esses níveis de strike eles podem ser atualizados, mas os principais níveis com maior open interest agora estão aqui embaixo, então o mercado ele está com mais interesse em liquidação. Vamos ver como que vai ser a performance no dia de hoje. Os níveis mais interessantes para vender ou se o preço vir nessa call wall, a defesa dessa call wall para dar continuidade ao movimento de baixa, ou após o rompimento dessa P1 aqui, procurar por um pullback curto em níveis de Fibonacci de 30 a 50% no máximo. Tamo junto, boas análises.